Antes de começar esse vídeo, eu queria explicar uma coisa. Eu sempre falo que a gente não deve se apegar à nossa cultura, à nossa raça, religião, crença, conceito, ideologia, porque isso nos divide, né, como seres humanos. Se a gente se apega, se a gente tem uma fixação por essas coisas, a gente acaba relutando e se separando do outro, né? E então, eu sempre enfatizo isso, que não é pra gente se apegar a essas coisas, apesar de a gente ter a nossa cultura, apesar de a gente ter a nossa raça e religião e crenças. Só que a gente precisa entender também que a gente tem que se posicionar contra qualquer tipo de injustiça. Não importa que injustiça seja, não importa qual grupo esteja sendo injustiçado, a gente tem que se colocar contra qualquer tipo de erro, né? Então, aqui nesse vídeo eu não vou exatamente defender um grupo, uma etnia como um apego, como uma militância ou algo do tipo, né? Eu não estou defendendo ideologia, nada, eu só estou tentando conscientizar as pessoas pro tanto de padrões e erros, né, que são cometidos em relação a grupos, né, a raças e tudo mais. Então esse vídeo, na verdade, é uma crítica, mas é uma crítica mais à grande mídia. Eu vou falar sobre preconceito, mas na verdade é uma crítica relacionada à mídia, à grande mídia. Então, aqui é uma prestação de serviço apenas. Eu tô tentando conscientizar as pessoas, mas não para se ter revolta ou raiva, mas para que, conforme o tempo, as pessoas tenham mais cuidado, mais consciência, que se coloquem no lugar do outro antes de falar as coisas, antes de fazer brincadeiras, né, com os outros. Então aqui é um vídeo de crítica, mas uma crítica construtiva, uma crítica que aponta onde estão os enganos, os condicionamentos e os padrões, que a gente tem que tentar alertar e tem que tentar acordar disso também. Hoje, por causa da internet, as pessoas estão falando mais, elas estão colocando a opinião delas, e porque antes a gente não tinha tanto acesso e não tinha tanta ferramenta para poder expor o que a gente pensa, né? Antigamente a gente só podia falar para aqueles que estivessem perto da gente e comunicar a nossa opinião para quem convivesse com a gente. E agora não, com a internet, tudo que a gente postar, colocar em vídeo, em blog, isso daí repercute para muita gente, né? E então a internet está sendo um instrumento muito poderoso. E agora, né, tá vindo à tona muito a coisa sobre o preconceito aos asiáticos. Eu vou voltar a falar novamente sobre isso nesse vídeo, mas como eu disse, tentando alertar para a questão da mídia. Desde criança mesmo, eu percebo o menosprezo, a ridicularização que a mídia faz com os asiáticos. Isso não é de agora. Isso não é de agora. As pessoas estão vendo, estão começando a perceber só agora, mas isso já aconteceu há muito tempo e de forma até bem pior. Bem pior. Então, os imigrantes, os filhos e netos de imigrantes japoneses, chineses ou coreanos,
Eles já viam muita coisa, mas não se pronunciavam, não falavam nada. E até porque na grande mídia não existia ninguém que fosse assim da descendência oriental que pudesse falar alguma coisa sobre isso, né? E se tivesse alguém, realmente ela não, talvez ela não falasse por querer ser aceito, né? Por querer ser aceito na mídia. Então nada falava sobre esses assuntos de preconceito e racismo, a raça amarela. E agora na internet já tem muita coisa falando sobre isso e mostrando, né? Apontando onde as pessoas estão exagerando um pouco, né? Nas suas brincadeiras, entre aspas, né? Então eu escrevi um texto e eu queria ler primeiro e depois comentar. Então o título do texto é A Mídia Racista e a Hipocrisia da Diversidade. Há mais de um século de imigração asiática no Brasil, a mídia brasileira sempre fez dos povos e descendentes japoneses, chineses e coreanos como cidadãos de terceira categoria. Cresci numa cultura onde era obrigada a engolir o escárnio e a humilhação feita aos orientais em programas de televisão, novelas e quadros humorísticos, para depois ser humilhada no meu próprio dia a dia devido à imagem imbecilizada que repercutia na mente dos brasileiros ocidentais. O menosprezo disfarçado de piadas e brincadeiras faziam dos imigrantes asiáticos, assim como seus filhos e netos, indivíduos de autoestima baixa, induzindo-os a se fecharem em colônias, grupos étnicos ou até em si mesmos. A ideia de que orientais são tímidos está totalmente equivocada. Isso aqui eu já escrevi no meu blog. No Japão, a proporção de tímidos e extrovertidos é a mesma daqui, com a diferença de que cada povo expressa o seu comportamento de uma forma. Foi a mentalidade coletiva geral que estereotipou o povo oriental como pessoas sem personalidade, sem iniciativa ou opinião. E essas começaram a acreditar realmente que não tinham valor e eram inferiores. Por causa disso, se calavam e fingiam levar tudo na esportiva, pois não queriam ser desprezados mais do que já eram. A mídia brasileira sempre teve o poder de ridicularizar os asiáticos, e ainda que, graças à internet e ao conhecimento dos jovens, a cultura oriental tenha ajudado a melhorar a imagem deles, a TV ainda continua a avacalhar os indivíduos de origem japonesa, coreana e chinesa. Eis que a máscara de bom samaritano da grande mídia cai. Todo o seu discurso de aceitação às diversidades é colocado à prova, mostrando o quão são hipócritas, mentirosos, cínicos e oportunistas, defendendo apenas as diversidades que interessam ao seu jogo político de esquerda marxista. Emissoras como a Rede Globo defendem com unhas e dentes o movimento LGBT, o movimento feminista, a comunidade negra, vomitando jargão não ao preconceito, enquanto seus programas continuam a diminuir e a envergonhar a raça amarela. No entanto, caso a voz dos asiáticos cresça e vire protesto, a mídia astuta e sem escrúpulos tentará converter a comunidade oriental aos seus interesses ideológicos, tentando transformá-la em mais uma militância política. Abraçará a indignação deles a seu favor, fazendo-se de inocente, como se nunca tivesse menosprezado ou escarnecido em rede nacional a etnia asiática. Esse é o respeito às diversidades que Globo e companhia tanto pregam. Portanto, parem de assistir TV o quanto é tempo,
pois tudo que ela prega é doutrinação política e dominação de mentes em prol de seu poder. Os orientais não abriram seus olhos só agora. Os orientais sempre tiveram seus olhos abertos e enxergaram muito bem o desprezo da mídia quanto a eles. Mas só por causa da internet estão podendo abrir a boca e fazer valer a sua indignação e o seu senso crítico. É esse o texto. Então é o seguinte, no outro vídeo eu falei sobre preconceito, né, os orientais, que isso sempre existiu. Preconceito existe com qualquer pessoa, com qualquer tipo de raça e minoria, ou qualquer outro tipo de grupo, né? Mas, como eu disse, eu sempre vou me pronunciar contra injustiças, contra coisas erradas, não importa a quem seja. E aqui, no meu caso, como eu sempre vivenciei esse tipo de menosprezo, desde criança, e com a minha autoestima super abalada, né, por causa disso, e eu não culpo nem tanto as pessoas, mas culpo realmente... Culpo não, né? Culpar é uma palavra pesada, mas eu aponto para a questão de que a mídia teve grande responsabilidade pela estereotipação dos orientais. Esse estereótipo de uma pessoa atrapalhada, idiota, boboca, sabe? Tudo isso prejudicou muito, muito mesmo, a autoestima, o psicológico dos orientais. Tanto é que eu falo aqui nesse texto que os japoneses, e acredito que coreanos e chineses, não são povos tímidos, introvertidos. Talvez tenham sim um comportamento mais discreto, né? Mas não quer dizer que sejam tímidos, que eles tenham vergonha das pessoas. Eles não têm vergonha, eles não se sentem inferiores, tá? E até, acho que eu já falei no outro vídeo e também escrevi nos meus textos que existem muitos japoneses extrovertidos, o jeito deles demonstrarem extroversão é um pouco diferente do brasileiro, mas eles são alegres, eles são muito descontraídos. Então, é um mito que os orientais são assim, acanhados e tímidos. O que eu queria apontar é isso, a mídia, a grande mídia fez essa imagem do oriental. Teve uma repercussão negativa em relação a isso, em relação à comunidade asiática. E apontar para a hipocrisia da grande mídia, porque eles falam tanto, pregam tanto a aceitação, as diversidades, mas eles estão sempre escarnecendo o povo oriental nos programas, sempre. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Eu sei que muita gente já tem conhecimento, mas... Bom, o programa Raul Gil, ele sempre fez esse tipo de brincadeira com os japoneses, porque lá ele recebe calouros de origem oriental e até, né, que cantam músicas japonesas e tudo mais. Por um lado, eu acho até interessante que ele dá uma brecha, né, porque quase nunca se tinha uma brecha quanto à cultura, aos artistas, né, orientais. Então eu via esse lado positivo, mas por outro lado ele sempre avacalhava os descendentes, né, de japoneses falando do olho e imitando de forma ridícula o jeito dos japoneses, os japoneses do Japão mesmo, o jeito deles falarem, o sotaque deles, né? Mas de forma muito pejorativa, muito assim, de menosprezo. Por mais que fosse uma brincadeira,
aquilo diminuía o indivíduo descendente de asiático, descendente de japonês. Isso já faz muito tempo eu enxergava isso. Eu não me sentia bem de ver, eu não gostava. E aí aconteceu de um grupo coreano, precisou vir um grupo mesmo coreano para se apresentar no programa dele, ele fazer esse tipo de brincadeira e repercutir, né, até mesmo na Coreia, entre os coreanos, todo esse menosprezo, né? Todo esse menosprezo, esse tipo de brincadeira que as pessoas acham que é normal de se fazer. Não é de agora que ele fez isso, ele não fez isso só com os coreanos. Ele já fazia há muito tempo com os japoneses, tá? Eu já via isso. Eu não sou de assistir TV, mas meus pais, eles sempre assistem, então, vez ou outra, eu via. Né? Eu pegava e via alguma coisa. Então, sempre existia esse tipo de brincadeira que zombava, né? Zombava mesmo dos japoneses. Então não é de agora isso, só que foi preciso vir um grupo internacional para repercutir. Bom, a Globo, ela sempre foi campeã de escárnio aos asiáticos, tá? Isso daí eu via por mim. Em programa humorístico, mas também em novelas, em programas de auditório mesmo. E esses dias eu tive a oportunidade de ver Luciano Huck fazendo uma palhaçada mesmo com um grupo coreano. Também, olha só, um grupo coreano que ama a cultura brasileira, eles tocam samba, eles admiram a cultura, o samba, a música brasileira. Eles fazem homenagem aos brasileiros. Vieram para o Brasil e vieram no programa do Luciano Huck e ele fez aquela coisa que eu não tenho nem palavras para falar. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os links de tudo isso que eu tô falando. Do Raul Gil, do Luciano Huck e outros mais. Mas ele ridicularizou os coreanos. E todo mundo rindo da cara deles. Imagina um grupo internacional que homenageia, que ama a música brasileira. Vem no país, vem aqui no Brasil e é ridicularizado, gente. Imagina o sentimento dessas pessoas. Por isso que eu falo, eu não vou generalizar, não são todos os brasileiros. Eu acho que agora, principalmente agora, tem muita gente se conscientizando. Vendo o quanto é babaca tudo isso, né? Mas eu digo que muitos brasileiros não têm noção mesmo das coisas. Não têm noção. Porque eu já vi artistas serem convidados a irem para o Japão e começarem a zombar dos japoneses lá naquele país. A falar que as japonesas não têm corpo, elas não têm bunda, não têm seio, e tirar sarro e falar mesmo que os japoneses eram todos iguais. Então, imagina falar que os negros são todos iguais. Porque assim, lá na África, né, também, vamos dizer assim que uma etnia, numa raça, as pessoas são de certa forma parecidas, os orientais são parecidos. Mas se falar dos negros, você é um criminoso. Eu não estou falando que é certo falar de jeito nenhum, mas eu estou falando que é muito contraditório você julgar uma coisa de errada, mas achar certo falar essas coisas dos orientais, tá? Eu sou contra falar e escarnecer qualquer tipo de raça, etnia ou cultura. Então, eu via artistas fazerem isso, tá?
diminuir, desprezar mesmo a cultura, o comportamento dos japoneses. Sabe, introduziram esse tipo de pensamento na mente dos brasileiros. Porque, por mais que exista racismo e preconceito pelo mundo inteiro, em todos os países, é muito difícil você ver um europeu fazer esse tipo de coisa. Mesmo o americano, existe, lógico, existe americano racista com os asiáticos, mas é difícil ver um americano fazer o que o brasileiro faz em relação aos orientais. Esse escárnio mesmo, esse escárnio na frente deles. Outra situação que eu ia falar também, teve esses tempos atrás, já faz um tempo, mas eu só vim saber agora há pouco, né, que um tenista brasileiro fez um gesto ofensivo, né, para os japoneses, que foi que o juiz, no caso o japonês, marcou um ponto, uma jogada errada, né, parece, e dando vantagem ao adversário do brasileiro. E o brasileiro, ele ficou com raiva e fez um gesto dizendo que o japonês não enxergava por causa dos olhos puxados, né, que ele, tipo assim, não conseguia abrir os olhos, não enxergava, e por causa da característica física dele, né. Eu nunca tinha visto a reação dos japoneses em relação a isso, nunca tinha visto, mas pela primeira vez eu vi o quanto isso é ofensivo realmente. Não é só mimimi de descendentes de orientais aqui no Brasil, não é uma frescura. Realmente os japoneses, os coreanos e os chineses, eles se sentem ofendidos. E custou uma multa caríssima para esse tenista. E assim, é uma coisa para realmente o mundo inteiro começar a tomar consciência. Porque até então ninguém tinha consciência disso, todo mundo achava que era normal, que não tinha problema algum falar isso, né? Só que as pessoas agora estão tendo voz, elas estão podendo opinar, né? E se posicionar frente a qualquer tipo de injustiça, erros, inconsciências, ignorâncias. Então, assim, eu não tô protestando para todo mundo se revoltar, mas é para cada vez mais a gente se conscientizar, né? É estranho, porque em geral as pessoas estão com essa coisa de diversidade na cabeça, né? Estão pregando respeito às diversidades, mas ao mesmo tempo elas continuam a ridicularizar os orientais. Tudo é motivo para eles ridicularizarem mesmo, fazerem piadas com os orientais. Então eles não têm noção, chega um estrangeiro asiático e eles acham que podem fazer esse tipo de brincadeiras. E eu não estou falando que pode fazer com os descendentes, mas eu estou falando que isso foi tão padronizado, condicionado aqui, que chega um estrangeiro asiático e eles acham que a reação vai ser a mesma que sempre teve, né, dos descendentes, dos imigrantes. No outro vídeo eu até pude explicar o porquê que os imigrantes nada faziam e não falavam. Porque eles queriam, né, eles queriam ser aceitos e respeitavam os anfitriões, né, que no caso eram os brasileiros. Eles não queriam constranger, não queriam criar nenhum tipo de conflito, então eles preferiam se calar.
né? Talvez isso seja uma característica da cultura japonesa, de preferir não confrontar, preferir se resguardar, né? Mas acontece que o mundo está mudando, os jovens hoje, eles estão diferentes, eles... tudo, né? Os brasileiros mesmos, os jovens estão diferentes dos mais antigos. Então, a cultura oriental é a mesma coisa. Os jovens mudam, a cabeça, a mentalidade dos jovens mudam. Então, hoje eles estão contestando mais, estão falando mais. Então, é isso que eu queria dizer, apontar porque a mídia, ela sempre avacalhou os japoneses, os coreanos, os chineses, sempre ridicularizou. Isso teve uma repercussão muito negativa no psicológico dos descendentes. Apontar para a hipocrisia da grande mídia, que fala tanto de diversidade, de minorias, mas está sempre menosprezando mesmo a raça amarela, né? Bom, como eu disse, é um vídeo de prestação de serviço em relação à conscientização, e é isso que eu queria falar, ficar mais atento a esses artistas, à grande mídia, a qualquer tipo de discriminação mesmo, escárnio que se possa ter em relação não só aos asiáticos, mas com qualquer tipo de grupo, qualquer tipo de injustiça que a gente possa estar falando aqui na internet. Tá? É isso que eu vim falar, e até o próximo vídeo.